Nós não fomos chamados para rejeitar o chamado de Deus nas nossas vidas, ou para argumentar para com Deus, ou para perguntar, ou para questionar, ou para murmurar o porquê de Deus nos ter chamado, o porquê de Deus então ter nos escolhido para este chamado, para esta vontade. Não, nós não fomos chamados para perguntar, para argumentar. Nós não fomos chamados para fazer exceção de pessoas. Nós fomos chamados para simplesmente obedecer a Deus e cumprir a sua vontade absoluta, a sua vontade soberana. Quando o profeta Jonas não quis ir a Nínive pregar a palavra de arrependimento, nós precisamos entender e saber então que os assírios eram pessoas extremamente complicadas, extremamente cruéis. Eles até torturavam crianças que eram presas em guerras e matavam elas. Eles tinham então um método de tortura conhecido até hoje, que consistia então em abrir o abdômen de um homem e pôr lá dentro um animal, um gato, o qual então ficava adormecido por drogas, e então depois o abdômen do homem era fortemente costurado com a cabeça do gato então para fora. Quando então esse gato acordava, este ficava tão apavorado que ele começava então a rasgar o corpo desse homem de dentro para fora. Imaginando isto, não é necessário dizer que isto deveria doer muito mesmo. Deus chamou então Jonas para pregar para um povo cruel e sanguinário. Por um lado, Jonas ele era preconceituoso, ele tinha preconceito contra aquele povo. Mas este preconceito ele não era de todo culpa de Jonas, já que os assírios eles causavam esta impressão de si mesmos por causa então das suas obras, por causa então da sua crueldade. Mas Deus mostrou a Jonas a necessidade que ele tinha que ir, que ele deveria ir. E então Deus quebrou então o coração de Jonas e fez então Jonas entender a necessidade que ele não poderia então fazer exceção de pessoas. E então este entendeu e então ele foi e cumpriu a vontade soberana de Deus. Os judeus, por exemplo, eles se sentiam exclusivos por ser então o povo escolhido de Deus. Isso então não deveria gerar orgulho neles. Isso não deveria gerar orgulho, mas sim gratidão, mas sim humildade, mas sim reconhecimento, gratidão, já que Deus então iria abençoar todas as suas famílias, todas as suas gerações, todas as suas descendências, por causa então de uma só promessa a um homem chamado Abraão, um homem que foi conhecido como o amigo de Deus, o pai da fé. Como então os judeus poderiam então ter preconceitos por outros povos que Deus então queria beneficiar? Será que eles se lembravam que eles também eram pecadores? Será que eles se lembraram que eles também dependiam da misericórdia de Deus? Assim somos nós, muitas vezes. Nossos comportamentos mostram isso mesmo. Achamos que só nós é que devemos ser então beneficiados por Deus, com a sua bênção, com a sua proteção, com a sua salvação. E rejeitamos então muitas vezes o nosso próximo, fazendo então exceção de pessoas, para com o nosso próximo. Achamos então que nós somos os bons e que os outros são maus, que o nosso próximo é o mau, que não merecem então a mesma graça que nós recebemos
de Deus. Sabem, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, que o Senhor tenha misericórdia e compaixão das nossas vidas. Se o Senhor nos manda amar, então nós não podemos, nós não devemos argumentar. Quem somos nós para argumentar contra Deus? Quem somos nós para argumentar contra Deus? Se o Senhor então nos manda amar, nós não podemos, nós não temos que argumentar. Quem somos nós para argumentar com Deus, contra Deus? Nós somos pó e cinza. Como podemos nós nos achar melhores ou maiores que o nosso próximo, que a pessoa que está no nosso lado, que as pessoas que estão ao nosso redor? Para Deus, somos todos iguais. Se o Senhor nos manda falar, se Deus nos manda falar, nós temos que falar. Se Ele nos manda servir, nós temos que simplesmente servir. Então, a minha oração é que todo o nosso sentimento de exclusividade seja dissipado, seja removido em nome de Jesus. Que nossa carnalidade, que o nosso orgulho, que a nossa arrogância, que a nossa soberba sejam removidos em nome de Jesus. Que todo o preconceito vai então embora em nome de Jesus. Que o Senhor então nos dê corações limpos, que haja amor pelos oprimidos, que haja amor pelos cativos, que haja amor pelos presos, que haja então amor pelos famintos, que haja então amor pelos endemoniados, por aqueles então que estão cegos, por aqueles então que estão em trevas. Que o Senhor então nos dê corações de servos, que haja quebrantamento, que haja humildade, que haja servidão em nosso dia a dia, em nossas obras, em nome de Jesus. Lembremos então que a palavra de Deus diz que quem muito é dado, muito é requerido. Se o Senhor então, Ele nos resgatou, se Ele nos tirou das trevas, se Ele nos tirou da condenação, da ignorância, nos lavando, nos purificando, nos salvando, não é para nós vivermos achando então que nós somos os maiores, que somos então os mais bonitos, que somos então os mais lindos. Não. Que somos então os mais queridos para Deus. Não. Que nós não caiamos nas armadilhas e nas ciladas de Satanás, mas que nós possamos buscar entendimento, que nós possamos buscar então a humildade de Cristo, da sua vida, que está narrada lá nos 4 evangelhos, e entender que é simplesmente uma vida de servidão e de retidão, de compaixão e misericórdia que Jesus nos pede para com os perdidos, para com os pecadores, assim como Ele mostrou há 2000 anos atrás, morrendo na cruz do Calvário, em Jerusalém. Então que nós possamos entender isso, que o Espírito Santo possa falar a cada coração, em nome de Jesus.